Olá, senhores, sejam bem-vindos ao módulo 9 da nossa disciplina de design. Nessa aula nós vamos aprender sobre alguns efeitos que vão te ajudar a melhorar as tuas artes. Vamos trabalhar com Power Clip, com efeito 3D e também conhecer as sombras e a perspectiva dentro do CorelDRAW. É isso aí, então vamos lá. Então, já estou aqui com o programa aberto e vamos começar com o efeito conhecido como Power Clip. Para usar o Power Clip eu preciso de duas coisas. Eu preciso de uma imagem e preciso de um objeto. Esse objeto ele recebe o nome de recipiente. Para trazer uma imagem para dentro do Corel, basta você ir no menu Arquivo, Importar e escolher a imagem que você quer trabalhar. Então já estou aqui com a minha imagem que eu vou utilizar, vou colocar ela aqui do lado e agora eu vou utilizar esse efeito Power Clip com dois tipos de objetos. Primeiro vai ser com uma forma básica. Lembre-se que quando você pegar a forma básica você deverá vir aqui em cima onde eu estou sinalizando para escolher um tipo de forma básica para trabalhar. Então nesse caso eu vou utilizar essa forma básica aqui. Como essa imagem eu vou utilizá-la duas vezes, eu vou duplicar, colocar uma cópia dela aqui do lado. Pronto. Você pode usar o Ctrl C e o Ctrl V. Muito bem. Agora a gente vai selecionar a imagem e vai no menu Efeitos, Power Clip e escolher a opção Colocar em Recipiente. Quando eu escolher a opção Colocar em Recipiente, ele vai pedir para que eu clique com essa seta em qual recipiente eu quero colocar. Nesse caso, eu quero colocar dentro da figura do coração. Prontinho. Ele já colocou aqui a imagem dentro da minha forma básica. Aqui embaixo você está vendo que ele aparece algumas opções que são editar Power Clip, selecionar conteúdo do Power Clip, extrair conteúdo ou bloquear conteúdo do Power Clip. Se você estiver trabalhando uma versão um pouco mais antiga, talvez essas opções não apareçam para você, mas elas estão presentes aqui no menu Efeito Power Clip, onde você pode escolher extrair, editar Power Clip, como por exemplo, se eu clicar agora, eu posso movimentar esse meu objeto para uma nova posição. Feito isso, basta eu voltar em Efeitos, Power Clip e concluir a edição deste nível. Prontinho. É interessante aqui porque nós podemos combinar vários efeitos que eu não aplicaria na imagem, mas eu posso aplicar na forma básica. E esses efeitos, eles vão ficar vários efeitos que eu não conseguiria aplicar na imagem, mas eu consigo aplicar na forma básica. E o Power Clip continua ali presente. Então, um dos efeitos legais que a gente vai utilizar nessa figura é o efeito de contorno. Você vai no menu Efeitos e vai clicar em Contorno. Em Contorno, a gente tem nesse painel lateral que está aparecendo para você as opções de para o centro, contorno interno, contorno externo, as etapas do contorno, tá? Os cantos, a cor da linha e a cor de preenchimento. Nesse caso eu quero trabalhar com contorno externo, mas eu recomendo para você que faça os testes com o interno, para o centro e etc. Eu vou começar com uma etapa. Esse preenchimento eu quero ele vermelho, ou melhor, vou colocar ele laranja para combinar com a imagem. Você escolhe as opções que você quer e clica em aplicar. Pronto, você já está vendo aí o efeito. Ele já criou aqui uma borda, mas eu quero essa borda um pouco mais larga. E também eu vou colocar aqui as etapas do contorno. Eu vou colocar aqui 3 etapas. Eu vou clicar em aplicar. Ótimo, então eu tenho aqui com 3 etapas. Eu vou colocar aqui 5 etapas, vou aplicar e você vai vendo que ele vai aumentando aqui. Eu vou aumentar aqui o deslocamento para a gente ver o resultado. Vamos ver diferentes opções, como por exemplo para o centro. Olha como ele ficaria, ou interno, ou como nós estamos trabalhando o externo. Aqui a gente tem umas opções também de aceleração, onde eu posso também alterar o efeito do meu contorno. Olha como ficou bem interessante. Eu vou alterar aqui a cor do contorno para branco. Vou aumentar a quantidade de etapas. Vou clicar em aplicar.
Olha como o efeito ficou bem interessante, ele vai se dissipando. A gente pode ver algumas opções que irão aparecer agora na parte de cima dessa barra de ferramentas aqui, ó. Dentre elas, eu posso alterar a cor. Eu tenho também a opção de aceleração, a opção dos cantos, a opção de direção dos contornos, o deslocamento do contorno. Olha só. Então, são opções que vão deixar um efeito bem interessante. Eu também tenho uma ferramenta chamada de ferramenta contorno. Você encontra ela nessa opção aqui. Com a ferramenta contorno, a gente pode clicar e puxar, fazendo algumas alterações. Ó. Eu posso ajustar aqui, tudo manualmente, puxando e obtendo esses efeitos aqui. A gente também pode colocar uma cor de preenchimento nesse objeto, como, por exemplo, um azul, um amarelo ou um laranja. E a gente também pode tirar a borda, ou melhor, deixar sem contorno. Vamos reduzir aqui o deslocamento. Reduzir a aceleração. E a gente você pode com isso brincar e conseguir efeitos bem interessantes. Se você quiser retirar o efeito do contorno, você clica no objeto, clica no contorno, aqui em cima, ó, e ele vai aparecer aqui a barra de ferramentas, onde você pode retirar esse efeito. Veja bem, se você clicar no objeto, internamente as ferramentas não aparecem. Então você deve clicar aqui, ó, na borda. Aí vai aparecer o efeito e aqui você pode limpar o contorno. Muito bem. Agora vamos ver o efeito de 3D. O efeito de 3D ele é chamado de extrusão. Você vai em efeitos e vai escolher extrusão. Em extrusão ele já aparece aqui, você vê a pré-definição do efeito. Depois que você aplicar o efeito, a gente pode vir aqui em editar, nessa barra de ferramentas extrusão que apareceu. A gente pode, por exemplo, ó, nessa ferramenta aqui que eu estou trabalhando agora, a gente pode, por exemplo, trabalhar com a rotação. Ó, a gente vai trabalhando aqui e depois clica em aplicar. Ó, vou editar, vou girar mais um pouco, colocar nessa posição e aplicar. Aqui é o que ele chama de câmara de extrusão, onde a gente pode diminuir a profundidade. Eu vou diminuir a profundidade, clicar em aplicar. Ele também tem uma opção aqui, ó, centro do objeto. Pronto, veja que o efeito está ficando bem interessante. Você tem a opção também de luz. Vamos clicar em editar. Vamos ligar a luz. Tem o interruptor da luz 1, tem o interruptor da luz 2 e tem o interruptor da luz 3. Vamos aplicar. Olha só como ficou. Vamos editar. A gente pode mover o ponto de luz, diminuir a intensidade também. Você vai clicando em aplicar. Sempre editar. Eu vou desligar a luz 1. Eu vou aplicar. Editar. Eu vou desligar a luz 2. Aplicar. Editar. Eu vou desligar a luz 3. Aplicar. Olha como o efeito ficou interessante. Eu vou editar. Eu vou diminuir a intensidade da luz. É só clicar em cima do ponto de luz e ajustar a intensidade. Pronto, olha como o efeito ficou interessante. A gente pode também alterar a cor da extrusão. Editar.
A gente pode usar preenchimento do objeto, que nesse caso é o amarelo. A gente pode utilizar um preenchimento sólido. A gente pode também utilizar uma sombra, então vai ficar de uma cor para essa. Olha só. Eu achei mais interessante o preenchimento sólido. Pronto, ficou bem interessante. Você tem também o efeito de chanfradura. Se você achar interessante, você pode utilizar. Eu estou reduzindo aqui a chanfradura. Eu vou deixar aqui com 2.4. Vou clicar em aplicar. Olha, o resultado foi esse. Deixa eu desfazer aqui para que a gente possa testar ou mostrar apenas chanfradura. Vou reduzir novamente. Deixar novamente com 2.5. Aplicar. Nesse caso ele mostra a sua chanfradura e tira o 3D. Eu gostei mais dessa opção aqui. E mais um efeito que nós vamos ver dessa nossa lista é o sombra. O efeito sombra poderá ser aplicado nesse objeto, você clicando nessa ferramenta aqui, quinta ferramenta de baixo para cima, e escolhendo a opção sombreamento. Basta você clicar e arrastar para o lado e a gente tem uma sombra. A gente também pode vir aqui em pré-definições e escolher a posição que a gente quer essa sombra. Vou reduzir um pouco aqui para você ver o que está acontecendo. Olha a sombra aí como está. Então, com esse efeito eu consigo fazer alguns trabalhos diferentes. Aí vai depender da sua criatividade. A gente também pode colocar esse efeito dentro de um texto. Basta digitar o texto, escolher uma fonte interessante. Eu recomendo que você use uma fonte mais larga, tipo Arial Black. Então será a mesma coisa. Você vai clicar na imagem, em efeitos, Power Clip, colocar em recipiente, clica no texto. Muito bem, então eu tenho aqui o meu texto. A gente pode também usar um 3D, que é o que eu vou aplicar, mas dessa vez eu vou colocar o 3D de outra forma. Eu vou utilizar o 3D que nós temos aqui, o extrusão, que funciona da mesma forma. A diferença é que você vai clicar e arrastar. Eu vou escolher a cor da extrusão aqui em cima e vou colocar as luzes. Olha só, os 2, os 3, os 2, luz 1, pronto. Com a luz 1 ficou bem interessante. E eu vou agora utilizar o efeito de perspectiva junto desse 3D. A gente vai em efeitos e escolher a opção adicionar perspectiva. A gente clica no objeto que a gente quer e a gente pode fazer isso aqui. Alongar e criar uma perspectiva. Prontinho, então esses são alguns efeitos que nós vimos aqui no Corel. São os efeitos de Power Clip, o efeito de 3D, vimos também o efeito de contorno. E dependendo da sua criatividade, você pode fazer aí trabalhos artísticos para diferentes temas. Espero que você tenha gostado dessa aula. A sua tarefa é criar alguma coisa utilizando o efeito 3D e o efeito Power Clip. É isso aí, nos encontramos na próxima aula. Tchau!